Olá, hoje eu quero continuar o nosso papo sobre dependência. E quero tocar num ponto que é aquela dependência inicial, que pode vir a partir dos nossos pais. E para isso, eu vou contar uma história particular minha. Eu, Paula, sempre fui muito dependente da minha mãe. Desde criança, né? Era aquela criança super introvertida que dependia da mãe para tudo. Para falar por mim, para resolver por mim, para fazer por mim. E engraçado que eu sempre cresci e disse, eu sou muito independente. E realmente, fui uma criança ali que a mãe tinha que resolver o difícil, o básico, mas eu conseguia ir até certo ponto. E realmente, até hoje eu sou uma pessoa que faz, né? Eu não sou muito de pedir ajuda, tenho dificuldade, tinha dificuldade, né? Já tenho trabalhado isso e tenho transmutado bastante. Mas sou aquela que faz tudo sozinha, consegue fazer tudo sozinha, que abraça tudo. Fui também essa pessoa que abraça tudo e que ia fazendo. Mas ao mesmo tempo, até pouco tempo atrás, eu descobri que essa dependência ainda permeava em mim, ainda estava no meu inconsciente. Então, o que eu percebi? Que eu fazia até certo ponto, mas eu esperava um retorno do externo. É como se a minha parte aqui eu fizesse e que existisse a outra parte que viria do externo. Ou seja, o que eu aprendi desde criança? Você tem só uma parcela. Uma parte da pizza aqui é sua, você tem que fazer essa fatia. Mas o restante vai vir de fora. E ali, né, na minha infância, vinha dos meus pais. Na vida adulta, eu ficava esperando o externo. Vir do outro, vir daquela situação, vir daquele trabalho, vir daquela ação minha, vir de algo, mas nunca de mim, porque a minha parte eu já tinha feito. Percebam isso? E aí, quando eu descobri isso, assim, né, eu percebi que a minha vida girou toda em torno disso. Que eu ia até um certo ponto, que até na minha mente, não, é o máximo, eu já tentei de tudo, é isso aqui. Mas eu estava esperando a outra parte. Então, eu não era responsável por 100% da minha vida. Eu era responsável só por 25%. Os outros eram o outro. E isso ocorreu na minha vida do trabalho, né? Eu sempre esperava o retorno do outro, que o outro me buscasse, que o outro me convidasse, que o outro me chamasse, que o outro me indicasse. Na vida financeira, sempre esperava que o outro me desse valor, que viesse também de fora ali os recursos maiores que eu precisaria, em tudo. E eu não percebia isso, vivi a minha vida e assim, destrinchei muito, né? Alcancei lugares maravilhosos, sempre fui uma buscadora de autoconhecimento, então isso foi me levando. Mas vamos dizer, há alguns anos atrás, eu comecei a ter episódios de compulsão alimentar. E esses episódios foram começando, e aí eu consegui equilibrar por um período, né? Trabalhando isso, olhando. Nunca cheguei a tomar medicação, mas fui olhando por autoconhecimento e conseguia até certo ponto. Mas aí chegava nesse ponto, eu voltava tudo de novo. Era assim, uma semana eu conseguia equilibrado, alimentava bem, na outra eu já não conseguia. Aí para eu ir para a semana que eu conseguia, era meses, assim, aí eu conseguia de novo, mas aquilo durava só uma semana, só os 25%, porque os 75% tinha que vir de fora. Aí eu olhava e eu tenho que ir na nutricionista, eu tenho que tomar remédio tal, eu tenho que fazer esse curso tal, eu tenho que fazer esse movimento tal, e sempre buscando fora, nunca olhando para dentro de mim, para olhar o que estava ali, não faltando, mas qual peça eu ainda não tinha olhado,
qual o sentimento eu ainda não tinha liberado, eu não tinha colhido, eu não tinha olhado de frente. E aí que essa chave virou em mim e disse: é a minha dependência do externo. Aquela dependência que eu aprendi lá desde criança e que eu fui crescendo com ela, achando que nos meus movimentos, que na minha independência, que na minha espontaneidade isso já tinha sumido, isso não acontecia mais, mas ela estava ali. O ato de ir comer, né, compulsivamente, era como se eu me desse uma recompensa, né? Então, fiz isso aqui, não tive recompensa do externo, porque eu esperava, eu tinha que me dar uma recompensa. E a recompensa naquele momento era muito importante para mim, a comida. Comer, me dar o prazer da comida. Antes disso, antes da compulsão ser mais forte, eram as compras. Então, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que vestir roupa bonita, eu tenho que ter essa bolsa bonita, eu tenho que ter esse sapato bonito. E depois isso veio para compulsão. E por que veio para compulsão alimentar? Porque eu descobri anos atrás que eu tinha uma intolerância à lactose, à glúten. Então eu tive que tirar isso tudo da minha alimentação. Na época eu estudei a Ayurveda, então eu decidi restringir. Fiquei mais de 1 ano e pouco sem nada de glúten, sem nada de lactose, comendo bem regradinho. E aí a comida meio que ela virou um ponto fixo para mim, porque acostumada a comer quitanda, adorava quitanda, bolo, tive que parar com isso assim muito tempo. E aí quando eu parei com tudo isso, eu me curei, hoje eu consigo comer normalmente, não passo mal, mas o meu corpo, o meu inconsciente, ele acha que eu perdi muito lá, então que agora eu posso recuperar, tá, curei, beleza, agora eu posso ir de novo, posso começar de novo. E aí a compulsão veio justamente para comida, porque era o ponto forte para mim. Ai, perdi lá, eu tenho que recuperar aqui. Então, vejam bem, eu fui para essa compulsão, né? Então fazia qualquer coisa fora, não tinha o resultado que eu queria, não tinha ali o externo, não tinha aquela ajuda, aquele preenchimento, aquele reconhecimento de fora. Eu me dava, né? Então, o meu inconsciente dizendo, tá, não tenho aqui, mas eu me dou, eu posso me dar. E aí, ia comendo e tudo mais. E quando essa ficha caiu para mim, eu comecei a olhar para o externo de outra forma. A olhar para ele e dizer, você não tem obrigação comigo, né? Você não tem que fazer nada para mim. Eu posso fazer, tudo que eu preciso está dentro de mim. Então as coisas que eu olhava para mim, nossa, tenho dificuldade nisso, o que eu vou precisar fazer? Eu dizia para mim mesmo, você tem tudo dentro de você. Você consegue achar essa saída, você consegue achar o que você precisa, você dá conta. Porque antes era assim, essa pessoa vai me ajudar, nós vamos te ajudar, espiritualidade. Isso vai te ajudar, isso vai te preencher. Se eu comprar isso, vai fazer. Se eu fizer tal curso, isso. Se eu fizer esse, eu vou estar preparada, eu vou estar pronta. E não, eu troquei. Eu tenho isso dentro de mim. E aí eu voltava, né, em processos meditativos, em aqui conversando com vocês, né? Porque quando a gente traz isso para fora, é uma forma também da gente ressignificar no tempo, no espaço, na mente. Então, e aí eu mudava isso, tá dentro de mim. E aí vinha o que eu precisava ser feito, se era realmente uma ajuda, se era realmente uma prática, se era realmente um processo de autoconhecimento, mas estava ali dentro de mim. Porque toda bagagem que eu vim, porque como eu buscava sempre fora, uma buscadora invicta, né? Lá de trás eu já venho buscando um tanto de curso, um tanto de coisa, aquele esbarrão. E que bom, né? Tudo que vem para nossa vida, se a gente aprender a olhar com os olhos da neutralidade, entender que aquilo não é bom e nem ruim, é simplesmente o caminho que eu escolhi percorrer, fica mais fácil. Então, hoje eu olho para esse caminho, né, que eu corri de ser esperando sempre do externo e entendo que não é ruim ou bom, é apenas o caminho que eu escolhi para me trazer onde eu tô hoje.
Então era o caminho ali que eu percorri e que me impulsionou a buscar, a estudar, a entender mais e a poder hoje estar aqui, né? Somando com você que pode estar aí me assistindo e falar, nossa, eu tô ressoando com isso, tá fazendo sentido para mim, na minha vida também é parecido. Então, eu consigo olhar para isso dessa forma e hoje ter esse contato maior comigo e deixar o que é do outro com o outro e ficar com o que é meu. E aí, interessante que quando essa ficha caiu, eu fiz um movimento, uma meditação, como se fosse uma constelação na meditação, onde a gente libera, né, a dependência e traz o sustento, né, a sustentação de si próprio. E é um movimento muito bonito, que inclusive o próximo vídeo vai estar com essa meditação gravada para vocês. Onde ali você entrega, né, essa dependência que veio ali para te proteger, para te ancorar, que muitas vezes vem dos pais, vem dos ancestrais, a gente libera eles, a gente agradece, mas diz que agora somos capazes de nos sustentar, de nos dar esse próprio sustento. E quando a gente fala sustento, não é só o sustento material e financeiro, é o sustento de ser. É o sustentar de que eu posso gravar esse vídeo, não pode ter nenhuma visualização e tá tudo bem. Eu quis gravar, eu quero deixar aí. Eu não dependo do outro para dizer se tá bom, se não tá, se tá legal, se não tá. O importante é que eu quero fazer, que eu tenho prazer em vir aqui e fazer isso. Então percebam que a gente sai desse lugar de espera e vem para um lugar de protagonismo para a nossa vida. Então, se você ressoou, se você sentiu com tudo isso, pense. Será que eu não estou jogando, né? Esperando que a minha força venha de fora, sendo que ela vem dentro de mim? Então, para mim, gente, os passos foram muito autoconhecimento. E até que essa chave virasse, que eu estivesse preparada para olhar para ela, para entender, para fazer os cortes e vir para esse meu lugar de sustentação, de ancoramento, né? De protagonista da minha história, da minha vida. Então eu fiz, né? Depois que eu vi isso, eu fiz os cortes ali, né? Os cortes energéticos, que tem a meditação aqui também, e fiz esse movimento da constelação na meditação, onde eu saio desse lugar de dependência e venho para o meu lugar de autossustentação, de autossuficiência. E isso é muito legal, porque a gente ganha uma força maior, a gente ganha uma responsabilidade maior sobre a nossa vida e a gente consegue dar uns passos maiores também, sair daquela zona de conforto, né? Aqui para mim era os 25%, e toma os 75% e fala, não, esse 75% tá fora, mas não, agora ele tem que vir para dentro de mim. Então, reflita sobre isso. Né? No meu caso, essa foi a minha raiz da compulsão, né? Esses 2 pontos, e sigo liberando. E toda vez que eu faço algo, tô esperando de alguém, eu me pergunto, opa, o que eu me deixei de dar? Eu não tenho que esperar nada, lembra, tá tudo dentro de você. Quando eu vou comer demais, opa, por que você tá comendo demais? Por que você tá se dando essas recompensas? O que você tá esperando lá do outro que não chegou e você tá se dando? Então a gente começa a ter uma maior consciência, a conseguir o quê? Cortar o processo ali, quando ele for acontecer, quando ele der o gatilho, eu consigo cortar ele. Espero que possa auxiliar vocês e no próximo vídeo a meditação que vocês podem fazer e sentir, voltar para o seu lugar de inteireza na vida.